Olá, alunos e alunas. Vamos para mais uma videoaula. Hoje falaremos de potência elétrica. Potência elétrica que é a grandeza que vem nos indicar a rapidez como a energia está sendo transformada. Então, temos que a unidade de medida da potência elétrica é o watt, que é o joule por segundo. Então, teremos fórmulas para calcular potência gerada no gerador e em receptores. O rendimento de uma máquina nos indica a eficiência dessa máquina. Então, o rendimento ele sempre é obtido pela potência útil dividido pela potência total. Estamos na apostila número 3, últimas aulas dessa apostila, aula 55 e 56, potência elétrica, estamos na página 132. A potência elétrica desenvolvida por um aparelho vai ser P é igual a U vezes I, sendo U a tensão elétrica, I a corrente elétrica, tensão expressa em volt, corrente expressa em ampere e a nossa potência em watts. Potência elétrica em um resistor, um elemento resistivo, aí nós temos que a potência é U vezes I, U é igual a R vezes I, substituo na equação de cima quem é U é R vezes I, então resulta que a potência dissipada é o valor do resistor vezes a corrente ao quadrado. Outra maneira de calcular essa potência, vou substituir potência igual a U vezes I, mas quem é o I? I é igual a U sobre R, no lugar do I coloco U sobre R e cai em potência dissipada, U ao quadrado dividido por R, dependendo das circunstâncias do exercício, utilizaremos a equação de cima ou a de baixo. Potência elétrica em geradores e receptores. Então, em geradores e receptores teremos a equação do gerador ideal, a equação do receptor ideal, e assim também teremos a potência. Então, eu tenho a potência total de um gerador, tenho a potência útil, tenho a potência dissipada, tanto para o gerador e para o receptor. Lembrando que minha força eletromotriz representa, vezes a corrente elétrica, representa a potência total do gerador. Quando eu tiver um receptor, a minha diferença de potência é o meu U, vezes o I, que vai representar a nossa potência total. Rendimento, essa é a potência útil dividido pela potência total. Quando eu estiver trabalhando com um gerador, também eu posso falar que o meu rendimento é a diferença de potencial fornecido dividido pela força eletromotriz. E quando eu estiver trabalhando com receptores, o meu rendimento será a minha força contra eletromotriz sobre a minha diferença de potencial. Exercício número 2. Um ebulidor possui resistência elétrica de 100 ohms e funciona durante um intervalo de tempo de 4 minutos. Ligado a uma tensão constante de 100 volts, aquecendo uma massa de 100 gramas de água, inicialmente a 300 Kelvin, considerando a capacidade térmica do resistor do ebulidor desprezível e que 20% do calor é perdido para o ambiente, determine a temperatura final da água em Kelvin. Então, primeiramente, temos que potência é energia dividido pelo tempo. Isolando energia, energia vai ser a potência vezes o intervalo de tempo. Essa energia vai ser a energia que será fornecida para a água, que fará com que essa temperatura se eleve. Lembrando que a quantidade de energia que faz essa água modificar a temperatura de uma substância, a gente calcula como a quantidade de calor sensível, por isso o nosso Q ali. Rendimento vai ser a potência útil dividido pela potência total, então seria a potência útil, a energia que vai ser encarregada para aquecer essa água. Então temos que potência útil é o rendimento vezes a minha potência total, que no caso do gerador é o quadrado sobre R. Meu rendimento 100% 1, mas aqui no exercício já ficou claro que tem uma perca de 25%, que é 0,25, então nosso rendimento é 1 menos 0,25, que vai dar 0,75. Vezes U é 100 volts, U 100 volts, o R é 100 ohms, 100 ao quadrado, cortou o expoente com 100 daqui de baixo, ficou 100 vezes 0,75. Nossa potência útil é 75 watts.
Agora conseguimos calcular a energia que está fornecida para a água. Potência útil vezes o intervalo de tempo é a energia que vai fazer com que a temperatura da água sofra variação. Potência útil, então nós temos 75 vezes o tempo, 4 minutos. No entanto, estamos em watt, watt é joule por segundo, o tempo tem que estar expresso em segundos. 4 minutos é igual a 4 vezes 60, que vai dar 240 segundos. A massa vale 100 gramas, calor específico 1, e a variação temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Fazendo essa álgebra, 100, eu tenho 100 aqui, ó, então vou cortar esse 100. 100 vezes 4 está multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Menos 300 passa para o outro lado somando. Depois de realizar essa álgebra, θ tem que ser 345 kelvin. Exercício 5. Um gerador de força eletromotriz 20 volts e resistência interna de 2 ohms alimenta um motor elétrico com uma corrente elétrica de intensidade de 4 amperes. Sabendo que a resistência interna do motor é 1 ohm, determina o rendimento do gerador. Então, o nosso rendimento do gerador vai ser dado como a potência útil dividido pela potência total. Potência total, aí nós temos que a força eletromotriz vezes a corrente. Potência dissipada é o valor do resistor vezes I ao quadrado, e a potência útil, a potência total, menos a potência dissipada. Temos o valor do E, temos o valor do I, só substituir, então ficou 20 vezes 4, 80 watts. Potência dissipada, o valor do resistor 2 ohms, a corrente 4, 4 ao quadrado 16, 16 vezes 2, 32. Quem é a potência útil? 80 menos 32, 48 watts, mas precisamos determinar o rendimento. Quem é o rendimento? É a potência útil dividido pela potência total. Aí temos 48 dividido por 80, que vai dar um rendimento de 60%. O rendimento do nosso gerador, G do gerador. O rendimento do motor. Então, nós temos, primeiro, vamos determinar a força contra-eletromotriz desse motor, sabendo que estamos falando de um circuito simples, onde só tem uma malha, os portadores de carga possuem apenas um circuito apenas um caminho para percorrer o circuito. Então, nós estamos utilizando aqui a lei de Ohm-Pouillet. Então, a diferença de potencial de um ponto até esse mesmo ponto é zero. Aí saímos percorrendo esse caminho e somando a diferença de potencial. Aí ficamos 2 vezes 1, que é a resistência interna, menos 20 volts, que é o nosso gerador, que é a nossa força eletromotriz, mais a nossa força contra-eletromotriz, mais 1 vezes o I, a resistência interna, vezes a corrente é zero. Isolando o nosso I, então aqui a gente substitui, né? No lugar do I vai ser 4 amperes, eu substituo esse valor de 4 aqui nessa equação e vai cair no valor da força contra-eletromotriz de 8 volts. A partir do momento que eu já sei a força contra-eletromotriz do meu motor, as fórmulas serão iguais, tá bom? Potência útil é igual a minha força contra-eletromotriz vezes a corrente, potência dissipada é o valor da resistência interna vezes I ao quadrado, e a potência total agora é a potência útil mais potência dissipada. A gente tem que tomar cuidado que aqui as equações mudam de sinal. Então, nós temos lá 8 volts vezes 4, a corrente continua a mesma, 4 amperes, 32 watts. 1 ohm vezes 4 ao quadrado, que é 16 watts, e a potência total 32 mais 16, 48. Falta calcular o rendimento. Rendimento, potência útil, dividido pela potência total. Potência útil, 32 watts. Potência total, 48. Fazendo essa divisão, o rendimento do nosso motor é 66,6%. Exercício número 6. No circuito elétrico abaixo, ao lado do nosso caso, determine o rendimento do gerador de maior força eletromotriz. Primeiro, eu tenho 4 elementos, então vou analisar se por acaso esse elemento estiver atuando como um gerador,
então a corrente elétrica sai do terminal positivo. Esse elemento faz com que surja no circuito uma corrente no sentido anti-horário, 70 volts no sentido horário, 40 volts no sentido anti-horário e 80 volts no sentido 40 volts no sentido anti-horário e 80 volts no sentido horário. Então, eu tenho dois elementos que têm a tendência a fazer com que a corrente elétrica flua em um sentido e os outros dois em outro sentido. Então, vamos somar aqui, ó, 140 assumem o mesmo sentido para a corrente elétrica, então eu tenho 140 volts e os outros dois, 80 mais 70, 150. 150 volts querendo que a corrente elétrica tenha um sentido horário, 140 volts querendo que a corrente elétrica tenha um sentido anti-horário. 150 volts ganha, então daqui determinamos que os geradores são 80 volts e 70 volts, nossos receptores 40 volts e 100 volts. Vamos aplicar a lei de Ohm e Fourier nesta malha. A somatória da diferença de potencial de um ponto até o mesmo ponto é zero. Partindo daqui, sabemos que o sentido da corrente é este. Então, ficou 0,5 vezes 1, menos 80, mais 0,5 vezes I, mais 40, mais 2 vezes I, menos 70, estou chegando no terminal negativo, mais 0,5 vezes I, mais 100, mais 0,5 vezes I, mais 1,I, retornei ao ponto de origem. Nesta equação, tenho como incógnito apenas o valor da corrente elétrica, é o que nós vamos determinar. Caímos em 5I menos 10 é igual a zero, então nosso I é 2 amperes, tá bem? I é igual a 2 amperes. Rendimento de um gerador é diferença de potencial menos a força eletromotriz. Lembrando que a equação do gerador, U é igual a E menos RI, substituindo a equação de baixo na equação do rendimento, U é igual a E menos RI, substituindo os valores. Quem que é meu E? O meu maior, o rendimento do gerador de maior força eletromotriz. Geradores são 80 volts e 70 volts, o maior 80, por isso eu coloquei 80. Menos resistência interna 0,5 vezes a corrente que determinamos, tudo isso dividido por 80. Daí vai dar um rendimento de 98,7%. O rendimento do receptor de menor força contra-eletromotriz. 80 e 70 são geradores, 100 e 40 são receptores. Então, da mesma forma, rendimento é igual. Agora, força contra-eletromotriz dividido pela diferença de potencial, U é igual a E mais R vezes o I. Vamos substituir esse força contra eletromotriz mais resistência interna vezes I na equação do rendimento. Então, temos, no lugar do U, eu coloco E' mais R' vezes I, que é o valor da força contra a eletromotriz. Substituindo os valores, E é 40, E' 40, resistência interna 0,5, corrente 2 amperes, conforme determinado. Fazendo essa álgebra, o rendimento do menor receptor é 97,5%. Pessoal, finalizamos a apostila número 3. Qualquer dúvida, nos encontraremos na videoconferência. Um grande abraço e até a próxima.